Competitividade em Foco. Este episódio tem o apoio da LSB, parceiro Expert Siemens em soluções para a digitalização da manufatura com o Opcenter APS. Estamos começando aqui na WEG Motores, na linda cidade de Jaraguá do Sul. Linda cidade de Jaraguá do Sul. Que cidade incrível. Um abraço a todos os munícipes aqui desta cidade maravilhosa. Nos acompanhe a partir de agora no Competitividade em Foco. Numa gigante mundial, são 136 unidades espalhadas ao redor do mundo. Só em Jaraguá do Sul emprega o quê? 17 mil pessoas. Só nessa unidade, 17 mil pessoas. Então estamos aqui com a turma da WEG, especialmente do WMS. Tiagão, o que é o WMS na WEG? Bom, primeiramente, olá a todos aí, né? É um prazer muito grande estar conversando com vocês. O WMS na WEG é o nosso sistema de gestão enxuta, né? É onde a gente junta todas as boas práticas de melhoria da empresa, né, buscando o aumento da produtividade, o aumento da competitividade da empresa. Então a gente alia um monte de, vamos dizer assim, de metodologias, de forma de trabalhar, de sabedoria ao longo do tempo, coloca isso num sistema de gestão. Isso é o WMS, né, que a gente chama que é o jeito WEG de trabalhar, o nosso jeito de fazer, é o nosso sistema de gestão. Tá, ele é universal para todas as unidades da WEG? Sim, ele é universal, né? Claro que algumas unidades a gente tem suas particularidades? Suas particularidades, algumas unidades elas estão mais evoluídas do que outras, né? Isso aqui surgiu em Jaraguá do Sul, né? Então aqui a gente tem um pouco mais estamos mais à frente, algumas metodologias, alguns pilares, algumas formas de trabalhar, mas a gente vem expandindo sim o WMS para o mundo todo. A gente estava conversando nos bastidores, o WMS ele é meio que baseado ou estruturado em cima do WCM. Exatamente, ele é estruturado em cima do WCM, que é o World Class Manufacturing, né? Eu diria assim, como eu falo, né, alguns treinamentos e alguns cursos que a gente passa, é 70% WCM, mas tem os 30% bem jeito WEG de trabalhar, que vai muito da cultura da empresa. Ótimo. É bem comum quando a gente tem vários sistemas de gestão, muitas empresas dão o seu próprio nome, né? Perfeito. Mas é muito importante que esse sistema esteja alinhado à cultura da empresa. E é por isso que eu digo que tem esse 30% que é bem o jeito WEG de trabalhar. Né? Então, o WMS ele funciona até porque está bem estruturado na nossa cultura. Aí. E o João é o especialista no assunto. WCM. Um 12 especial. Olha aí, ó, humilde. João, fala um pouquinho aí sobre a estrutura do WCM na WEG. O WMS na WEG, o que mais a gente enxerga como benefício é que é a criação para si mesmo, né? O WMS ele tem o intuito de trazer resultados para a WEG. Então, realmente aplicar aquilo que nós enxergamos como benefício, que a gente consegue validar, sempre iniciando, fazendo testes, após essa validação fazer a expansão dessas melhorias. Certo. Né? E como o Long bem comentou, existem peculiaridades em diferentes unidades, mas por ser um sistema WEG nós conseguimos buscar as melhores práticas entre elas e ter esse compartilhamento para obter os melhores resultados. Certo. E em Santa Catarina são quantas unidades da WEG? Santa Catarina nós temos aqui em Jaraguá do Sul, falando do grupo WEG como empresa, nós temos Jaraguá do Sul, nós temos em Itajaí, nós temos Guaramirim, nós temos Blumenau, e eu acho que é isso, né? Acho que é. E temos Guaramirim, que é uma cidade próxima aqui também. Eu queria entender um pouco melhor, assim, quem é hoje o cliente da WEG? Quem é o cara que compra o produto WEG? Quem é esse cara? Essa é uma resposta complexa. Se a gente for falar de motores elétricos, hoje a WEG, eu acho que em termos industriais, é a segunda maior do mundo. Então, segunda maior do mundo. Então em termos de clientes, é muita gente. Não tem, é uma lista enorme, tá? E em termos de valor, proporcionalidade, tem os players maiores, mas assim, em quantidade é muito esparso. Absurdo. É absurdo. Imagina, 136 unidades espalhadas no mundo inteiro. Isso. Plantas, eu acho que plantas industriais são quantos países, João? Tu lembra desse número aí? Que eu me recordo, são 12 países com... Da Motores, né? Só da Motores. Só da Motores, 12, e aí tem escritórios comerciais que eu acho que passam lá de 140, 150. Então é uma atuação bem forte no mundo. E ainda está em plena expansão, né? Tem unidades aí na Turquia, na Índia, né? E na Algéria. Então
coisa está desenrolando legal. O modelo, ele é aplicado nos outros países também? Sim. E o mesmo modelo, é claro, respeitando as peculiaridades. O mesmo modelo é aplicado, então a gente estrutura o sistema com uma parte de estabilidade básica. Certo. Então, é fazer o básico para o processo rodar bem. Certo. Então, entra lá no 5S, entra em ter a gestão da rotina, o gerenciamento da rotina, entra em ter um método e um processo de trabalho muito bem definido. Então, quando a gente chega, seja uma planta nova ou uma planta que a gente fez a aquisição, o primeiro passo é fazer a estabilidade básica, né? Depois a gente começa com uma sistemática de avaliar o processo produtivo para reduzir perdas e desperdícios. Então entra muito forte o Kaizen VEG, que a Giovana coordena aí, né? Então a gente tem que avaliar quais são as perdas, reduzir essas perdas, fazer o pessoal trabalhar em conjunto com a gente fala, né, treinar os olhos, né, para o pessoal conseguir enxergar perda e desperdício. E aí tem uma etapa que seria uma etapa, não digo mais uma etapa final, mas uma etapa de evolução, que é implantar o que a gente chama de pilares técnicos, são pontos focais de melhoria contínua, né, que a gente tem. Então, tem um ponto focal da qualidade, da segurança, da logística, né? Então, depois que a gente já tem o básico bem implementado, que o pessoal já tem a cultura de reduzir perda e desperdício, então a gente vai para uma evolução. Né? Então, como tem essas etapas e essas peculiaridades, em algumas plantas a gente está bem evoluído já, em alguns pilares, em outros a gente está bem no início, em outros a gente está no meio do caminho. Então, dependendo da estruturação de cada unidade do grupo, a gente tem essas diferenças. Queria entender um pouco assim, como é que é vencer a resistência, trabalhar a cultura das pessoas, né? Porque você traz aí um pacote, né? Ainda que tenhamos aí muito da cultura VEG, mas nós temos aí um pacote que é um pouco universal, né? E as pessoas precisam se ajustar a isso, os processos precisam se ajustar a isso. Como é que é isso? Como é que isso aconteceu na VEG? Quando nós falamos em expansão, nós temos duas situações. Nós temos quando nós estamos capacitando uma nova fábrica em um novo país, quando ela está nascendo já como VEG, nós já levamos pessoas para lá e já nascemos com essa cultura, com essa sistemática. Certo. Mas a VEG também é uma empresa que faz muito crescimento através de aquisição de outras empresas. E ali sim nós enfrentamos muito essas barreiras, né, de tentar fazer esse aculturamento de pessoas que já trabalhavam naquela empresas às vezes de longa data, né, empresas já nome, né? Exatamente, já com um histórico, com uma maneira de trabalhar. Então nós realmente temos que fazer esse trabalho de entrar com estabilidade básica, ajustar a maneira que eles tinham de trabalhar com as sistemáticas que nós entendemos que traz benefício. E não tem maneira melhor do que aculturar e mudar a cultura daquela nova empresa mostrando resultado. Sim. Então nós não tentamos infligir, não, vocês precisam fazer desse jeito, por que não? Porque a gente quer. Pelo exemplo não, mesmo. nós temos que mostrar através dos benefícios. Resultados. Por que fazer o gerenciamento da rotina dessa forma pode trazer benefícios em relação a outras formas? Porque se há outras formas que nós enxergamos como melhores, nós temos que trazer para dentro do nosso sistema. Então temos que fazer essa troca de... Existe aquela história de fazer benchmark interno, né? E a gente faz muito isso. Então, se tem uma boa prática que alguma unidade está fazendo que é melhor, talvez, ou foi uma melhoria daquilo que a gente está utilizando, o sistema ele deve se retroalimentar como melhoria contínua. Então, assim, é melhor o que eles estão fazendo lá, criaram uma nova sistemática, digitalizaram alguma coisa, automatizaram. Por que a gente não pega isso, aproveita essa melhoria? Como é que é esse intercâmbio, essa disseminação dessa nova prática? Como é que acontece isso? A gente tem pessoas espalhadas trabalhando especificamente com isso em todas as unidades. Então, a gente centraliza aqui em Jaraguá do Sul, né, conversa, a gente tem um contato muito próximo. Tem uma equipe. Não necessariamente apenas eu, mas toda a equipe, né, da nossa área aqui, a gente conversa, está sempre em contato com eles. Então, tem uma troca muito grande. Então, por exemplo, a Giovana tem dias que fala com o mundo todo, né, Gil? Não sei se você quer comentar um pouquinho dessa experiência aí. Como a gente atende as outras unidades no exterior também, né, então a gente traz bastante coisa, né, da Índia, do México, Portugal. E com culturas totalmente diferentes, né? Caramba, que desafio interessante. Então, mas é interessante porque eles prestam muito atenção no que a gente faz e a gente presta muita atenção no que eles fazem. Então, não tem mais espaço, hoje na VEG para nós, né, não tem mais espaço da gente atender, né, a galera aqui de Jaraguá do Sul ou o pessoal de Blumenau, que é mais parecido, e ainda assim é difícil, tá? Por incrível que pareça, muda a cultura, de Blumenau para Jaraguá já muda a cultura. Imagino. Né? Então, assim, e aí você está lidando com mexicano e com português, né? A gente, por exemplo, essa semana tinha um pessoal de Portugal e do México aqui. Né? O pessoal do México ainda está conosco aqui, então essa troca é muito interessante, só que essa troca, essa mistura
que vem continuamente fazendo esse negócio, fazendo o WMS ficar bom. Porque são receitas que a gente aplicou aqui, aprimorou lá fora, levou para outros lugares e continuamente a gente foi aprimorando isso. Então hoje essa nossa receita de bolo ela funciona para todas as unidades. Uma coisa que me chamou a atenção, e isso me interessa bastante, é a questão da disseminação da cultura para as pessoas, né? E as pessoas aderirem ao projeto Melhoria Contínua, né? Sim. E aí, nas nossas conversas nos bastidores, aponto aí um número enorme de sugestões, etc. A Giovana que está coordenando isso. Giovana, como é que acontece? Que números são isso? Eu vi que são milhares de sugestões. Me fala um pouco sobre isso. Todo ano, né? Opa! A gente tem o Kaizen VEG, né, que é o sistema de gestão participativa, onde qualquer pessoa pode dar sugestões de melhoria, né? E daí tem as melhorias de várias complexidades, desde as mais simples até os projetos mais complexos. E esse ano, né, com a disseminação, né, do WMS, o pessoal vai cada vez sugerindo mais e propondo mais e implantando essas melhorias. O número esse ano? Tem João. Este ano aqui em Jaraguá, na Motores, nós estamos falando em 25 mil ideias. 25 mil ideias. Da unidade de motores. Só unidade de motores. Em Jaraguá. Jaraguá do Sul. Não, aí acho que dá uma evidência concreta, né? Você falou de resultados, né, João? Isso. Ano passado nós finalizamos com 35 mil ideias globalmente. Né? Global, 25 mil só unidade de motores Jaraguá, então há um alto índice. Cresceu, né? A Giovana falou que cresceu, né? Então cresceu mesmo. O que a gente faz ano a ano é a cultura e essa parte de fazer as melhorias, de fazer os kaizens, como a gente chama, já está bem disseminada aqui. Claro que ainda em constante evolução. Só que alguns outros lugares que a gente fez as aquisições ou novas plantas, o pessoal ainda não enxerga direito perda e desperdício, não sabe direito como fazer. Sim. Então uma das nossas missões, a velocidade é menor. Uma das nossas missões é essa. Então esse ano a gente pegou forte com o pessoal, por exemplo, de Portugal, e disse, pessoal, vamos começar essas competições de melhorias e tal. E o pessoal começou, né, a fazer. Então algumas outras unidades, por exemplo, em Linhares, o pessoal já está um pouquinho mais avançado. Ainda assim, mas estão em constante evolução. E a gente vai indo, a gente vai local a local, sim, conversa, vai transferindo, mostrando para eles as vantagens, né, e passando essa cultura cada vez mais. Vocês têm uma noção de que vocês são referência, assim, para... Pelo menos assim, no âmbito de Santa Catarina, que a gente ouve falar muito da VEG, né? Dos programas de melhoria da VEG. Vocês têm essa noção? Por exemplo, o Thiago esteve lá com a gente lá no evento do 5S, poxa, impactou, causou, né? Como o pessoal diz, né? Causou, né? Vocês têm a noção de que isso também acaba se repercutindo nos profissionais, nas indústrias que têm vocês como referência? Vocês têm essa noção? Eu digo assim, eu posso responder, mas eu acho que é válido que a Gil e o João respondam depois, né? Esse ano, com essa redução, a pandemia sendo deixada um pouco de lado, né, e as portas das empresas sendo um pouco mais abertas, a gente recebeu bastante gente. Que legal. E para trocar uma ideia, aquela história de devolver visitas, né, muitas empresas, até empresas que estavam lá no 5S, a Carsten, o pessoal veio aqui, né, e a gente trocou... Já vieram aqui? Já? Vieram aqui, olha que legal. O pessoal da Carsten, da Volvo, e até empresas que a gente utilizou no início o nosso sistema de gestão enxuta, né, que é o WMS como referência, elas voltaram para cá. Depois de 5, 6 anos e viram, poxa, como vocês mexeram as coisas e estão continuamente evoluindo isso. E essa troca é legal, assim, ter noção de que a gente está bem, assim, comparativamente a outras empresas, é um pouco mais complicado, né? Que a visão industrial nossa é uma visão globalizada, é verdade, mas a gente está dentro ainda do grupo, né? Mas quando a gente começa a falar com os outros, a gente começa a ver, né? Poxa, isso aí que vocês estão fazendo é legal. E o pessoal questiona muito, mas como é que vocês tinham tal dificuldade, como é que vocês passaram por isso? Não, a gente fez assim, assim, assim. Mas você precisa disso, e o pessoal, poxa, faz sentido. Então a gente começa a ter um pouquinho de noção, né, que a gente pode estar ajudando também, né, outras pessoas da indústria. É importante esse papel, porque assim, por exemplo, nós enquanto, esse programa mesmo, né, Competitividade em Foco, tem exatamente esse objetivo de compartilhar histórias, competitividade, modelos, para que outras empresas se inspirem. O programa que vocês tiveram lá em Blumenau também tem o mesmo objetivo, né, de compartilhar. Sim. E é uma responsabilidade grande para vocês, sabe, assim, pelo menos... No que a gente conhece os profissionais, a VEG é uma referência para todos nós. Né? Pelo menos Santa Catarina, a VEG é uma referência. Né? E aí vocês acabam assumindo um protagonismo muito grande em termos de conhecimento, em termos de experiência nessas ferramentas,
que é um legado para as outras indústrias, né? Para o crescimento das outras indústrias. Ter um sistema próprio de gestão, ela traz vários benefícios, né? Tem uma parte que é difícil no sentido de que depende de nós, depende internamente de entendermos os resultados e buscarmos, mas nos dá uma autonomia para ser mais dinâmico nessa evolução, como o Thiago comentou. A gente leva, buscou referência e muitas empresas daí, por estarem travadas a um sistema auditado externamente, por exemplo, não conseguem fazer muitas adequações. E ao mesmo tempo, essas empresas às vezes não são tão transparentes no momento de visita. Como é um sistema próprio, a transparência é muito grande quando temos uma visita ou vamos a algum local, para realmente ver o que está mostrando o resultado, né, e quais são os pontos que a gente está tendo dificuldade. Porque quando a gente mostra a dificuldade, as pessoas abrem ainda mais a caixa de ferramenta ali para dizer, cara, isso aqui nós estamos trabalhando dessa forma, né? De que maneira nós estamos tentando contornar alguma dificuldade. E aí rola uma troca. Rola uma troca, né? Rola uma troca. Gente, o papo tá bom aqui, mas assim, já passou daí dos 15 minutos já, tá. Eu agradeço demais, assim, né? Eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui com vocês, assim, de ouvir profissionais do nível de vocês, né? Pra gente realmente é extremamente enriquecedor. E eu acho que esses exemplos aí que vocês colocaram, acho que vai enriquecer o nosso público aí, com certeza, tá? Tu acredita que teve patrocinador nosso? Não, eu quero patrocinar porque a VEG já está... Tu sabia disso? A gente ganhou patrocinador por causa de vocês. Então é muito interessante isso aí, tá? Muito, muito legal. E muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui estreando com vocês, com o conhecimento de vocês. Legal. E é sempre bom respirar esse ar de vocês. A gente que agradece, né, pela visita, por poder trocar também um pouquinho, né, com todos aí. E isso eu sempre falo, já falei outras vezes, né, em outras situações, essa troca é o que mais vale, assim, se a gente puder, como indústria, se ajudar a elevar essas melhores práticas, isso é sensacional. Perfeito. Né? Todo mundo cresce, se a nossa economia cresce, todo mundo cresce, sim, todo mundo ganha, né, é um ganha-ganha. Né? E realmente, com relação ao WMS, a gente tem muito orgulho do que a gente começou, uma coisa que não existia. Né? A gente passou por situações ao longo de quase 10 anos aí, bem complexas, mas conseguimos chegar lá e, claro, como eu falei para vocês, é uma evolução constante. E a gente se coloca à disposição, toda vez que precisarem, quiserem trocar uma ideia, é um prazer enorme aí trocar uma ideia com vocês. Hein? Legal. Então, pessoal, fechamos aí mais um episódio do Competitividade em Foco. Eu agradeço aí novamente vocês por abrirem as portas para nós e seguimos aí no próximo episódio. Competitividade em Foco.